Que atire a primeira pedra quem nunca evitou o último pedaço de bolo com medo de não casar, ou deixou de comer a manga com leite, pois ouviu de algum parente que isso faz mal à saúde, ou até mesmo bateu 3 vezes na madeira depois de dizer alguma coisa ruim. Pois bem, as superstições e as crendices populares estão presentes na vida dos brasileiros e nós nos deparamos com elas a todo momento. E por falar em último pedaço de bolo... Muito bom. No dicionário, as superstições são definidas como crenças baseadas em situações recorrentes ou coincidências eventuais. Elas podem fazer com que as pessoas criem regras ilógicas e passem a ter medo daquilo que é inofensivo, acreditando em coisas totalmente sem fundamento. E as superstições invadiram também o universo futebolístico. Faltando um pouco mais de um mês para a Copa do Mundo da Rússia, as pessoas já estão planejando como vão colocar as suas crenças em prática para ver o Brasil finalmente conquistar o Hexa. E a nossa equipe foi atrás para descobrir quais são as superstições e costumes mais divertidos entre os ribeirão-pretanos. Desde 2006, Leonardo assiste aos jogos somente do lado esquerdo do sofá. E quando ele resolve mudar de posição, garante que não acontece coisa boa para o Brasil, não. Ele tirou a prova disso na última Copa, naquele fatídico jogo contra a Alemanha. Lembra? Melhor não lembrar não, né? Mas chegou o jogo do Brasil e Alemanha que, infelizmente, no momento eu estava na casa do meu amigo Juan. Falei, ô Léo, vem me ajudar a fazer o churrasco? Vou. E curiosamente ele colocou a TV assim na varanda, mas a churrasqueira estava para onde? Pro lado direito. Eu fiquei ajudando ele, assistindo o jogo ao mesmo tempo, aí foi um gol atrás do outro. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Vamos ver. A gente parou um pouco de fazer a carne para entender o que estava acontecendo naquele jogo. Finalzinho do jogo, eu sentei numa cadeira na ponta esquerda, aí o Brasil fez um gol. Aí eu fico me perguntando, eu sou o culpado do Brasil não ser hexa até hoje. Lógico, uma brincadeira, né? Aí eu me culpo pelo Hexa até hoje e acredito que nessa Copa eu vou ficar totalmente grudado no lado esquerdo do sofá ou num canto do ambiente que eu tiver. Eu vou ficar sempre no lado esquerdo e vamos ver se o Brasil vai ser campeão dessa vez. Vou seguir dessa vez à risca a minha superstição. Já a Fabiana compartilha a crença com toda a família. Para os Jogos da Copa, eles têm o costume de pintar as ruas e as unhas com o intuito de atrair muita sorte para o Brasil. Minha família tem 2 superstições que são as mais permanentes assim, na nossa família. A primeira, a gente todo ano de Copa do Mundo, a gente pinta a rua da minha avó, que é uma travessinha, então a gente faz a bandeira do Brasil, a gente desenha algumas coisas para dar sorte aí pro Brasil. E a outra é que a gente faz a decoração nas unhas das mulheres. Então a gente decora na última Copa a gente decorou com a imagem dos jogadores. Então a gente fez um adesivo com um colantinho do rosto do Hulk, do Fred. Não deu muita sorte, então esse ano a gente vai mudar um pouquinho e vai só pôr a bandeira mesmo para tentar ganhar aí a Copa. Apesar de parecerem simples crenças populares, passadas de geração para geração, as superstições podem ser explicadas do ponto de vista da psicologia. Antes da gente falar da superstição, é importante a gente falar de uma relação de comportamento. A gente tem na psicologia um termo que a gente chama de contingência comportamental. O que é isso? Significa que todo comportamento ele advém de uma resposta a algum estímulo. Existe uma correlação entre o estímulo e entre a resposta. Essas correlações são emparelhadas. Então você emparelha o estímulo com aquela resposta e aí você tem determinado comportamento. Quando a gente tem um comportamento que acontece em um estímulo e uma resposta que não estão correlacionadas, a gente fala que a gente tem uma relação que é só de temporalidade. Uma coisa não está sendo consequência ou subsequência da outra. Elas coincidentemente aconteceram juntas, numa relação temporal, que é o que a gente chama de contigüidade e não de contingência. As superstições nascem daí. Porque você tem um evento, um estímulo, que leva a uma resposta. Essa resposta não é consequência desse estímulo, só que você emparelha as duas coisas. E aí você tem o nosso comportamento supersticioso.